Olá pessoal, boa tarde, espero que vocês estejam bem. Estamos iniciando mais uma aula assíncrona de materiais de construção mecânica, MCM. Na última aula, além de nós repassarmos um pouco as questões relativas ao ensaio de tração e às propriedades mecânicas, nós resolvemos alguns exercícios, certo? Se não me engano, resolvemos 2 exercícios. Então, na aula de hoje, eu quero resolver com vocês os exercícios 3 e 4, que eu tinha sugerido que vocês tentassem fazer, e também o exercício 5, que é um exercício em que a gente vai utilizar a curva tensão-deformação no nosso problema. E aí eu vou deixar no Moodle um exercício só, é um exercício um pouquinho maior, né, mas ainda sobre esse assunto, né, sobre ensaio de tração e propriedades mecânicas, tá? Para entrega até a próxima terça-feira, então, à meia-noite, às 11h59 da noite, pelo Moodle também. Então, vamos lá. O exercício 3, ele dizia o seguinte, ó, uma barra de aço com 100 milímetros de comprimento e que possui uma seção reta quadrada. Então, os exercícios que a gente resolveu antes, a minha seção transversal, né, essa região aqui, era sempre circular, porque a gente estava resolvendo para corpos de prova cilíndricos, né? Agora, o meu corpo de prova, o material que eu estou ensaiando, a seção transversal dele é quadrada, tá? Então, essa seção reta quadrada tem 20 milímetros de aresta, ou seja, esse quadrado aqui, ó, que é o formato da face aqui, né, da minha seção transversal, tem 20 milímetros por 20, por 20, por 20. Tá? Cada lado do quadrado vale 20 milímetros. É puxado em tração com uma carga, ou seja, uma força de 89 mil newtons, e experimenta um alongamento de 0,10 milímetros. Admitindo que a deformação seja inteiramente elástica, então a gente já tinha falado sobre isso, né? Toda vez que o meu exercício ele trouxer esse dado, né, o material só sofre uma deformação elástica, o material só se deforma na região elástica. Isso tudo é um indicativo para mim de que eu poderei usar a lei de Hooke, né? Porque a lei de Hooke ela só é válida na região elástica, né? Então eu só posso usar ela enquanto o material está na região elástica. Então isso que está grifado aqui, né, que está sublinhado, desculpa, é um indício de que eu posso usar a lei de Hooke na resolução do meu problema, tá? Calcule o módulo de elasticidade do aço. Então, fiz aqui o nosso quadrinho vermelho, né, para a gente anotar aqui as informações importantes que o enunciado nos traz. Então, essa barra, ela tem 100 milímetros de comprimento, esse comprimento é o comprimento inicial, né, o L0. Então, L0 é o comprimento inicial, 100 milímetros. E ela tem uma seção quadrada reta de 20 milímetros de aresta, que cada aresta do quadrado vale 20 milímetros. E aqui, ó, eu já até calculei a área dessa seção transversal, né? Então, a área vai ser lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Então, ó, a minha área de seção transversal quadrada, ela é aresta vezes aresta, ou seja, 20 vezes 20, que dá 400 milímetros quadrados de área de seção transversal. Com uma carga de 89 mil, ou seja, a força aplicada é de 89 mil newtons. O alongamento é de 0,10 milímetros e a pergunta é módulo de elasticidade, tá? O que eu calculei primeiro? Eu comecei calculando a tensão, né? Por quê? Tensão é força sobre área. A força, o enunciado me dá 89 mil newtons, e a área eu calculei tranquilamente aqui através dos valores das arestas no meu quadrado, né? 400 milímetros quadrados. Então eu vou dividir 89 mil newtons por 400 milímetros quadrados, chegando aí a 222,5 megapascal. Não esquece que newton por milímetro quadrado é megapascal, tá? Beleza, achei a tensão. Resolvi o problema? Não, né? Agora o que eu vou fazer? Eu preciso chegar nessa fórmula aqui, no final, porque essa é a única fórmula que tem o módulo de elasticidade, que é o que eu estou buscando. Antes de chegar para usar essa fórmula, que é a lei de Hooke, eu já usei essa, e agora eu vou ter que usar essa daqui, ó, para descobrir o que? A deformação do material.
Então, ó, deformação é alongamento sobre comprimento inicial. O enunciado, ele me diz que o alongamento é de 0,10 milímetros e o L0, comprimento inicial, é de 100 milímetros. Então, eu vou dividir 0,10 milímetros por 100 milímetros. Fazendo a divisão, eu vou chegar em 1 vezes 10 a menos 3 e vai ficar sem unidade, porque ó, aqui é como se eu cancelasse milímetro com milímetro, então deformação sempre vai ser sem unidade mesmo. Quando a minha grandeza ela não tem unidade, a gente diz que ela é adimensional, tá? Então, a deformação é uma grandeza adimensional, tá? Beleza, descobri a deformação. Agora eu posso usar a lei de Hooke. Lembrando que a lei de Hooke só vale na região elástica. Então, o exercício, né, o enunciado, me diz que esse material ele só ficou na região elástica. Então, eu vou poder usar a lei de Hooke. Então, ó, lei de Hooke é tensão igual a módulo vezes deformação. Se eu quero módulo, a deformação que está multiplicando tem que passar para lá dividindo, né, para isolar o módulo. Então, módulo é igual a tensão dividido por deformação. A tensão que eu tinha encontrado, se eu voltar no outro slide, ó, é 222,5 megapascal. Aqui na minha conta, né, quando eu vou fazer a continha, eu prefiro deixar esse valor de tensão em pascal. Como que eu converto de megapascal para pascal? Lembra que esse mega, esse prefixo mega aqui, ele tem um valor numérico, que é 10 elevado à sexta. Então, se eu tiro o mega e coloco 10 elevado à sexta, que é o valor dele, eu já converti de mega para pascal. Então, 222,5 vezes 10 à sexta pascal, dividido por 1 vezes 10 a menos 3, que foi o valor que eu encontrei aqui de deformação. Faz a divisãozinha lá com a ajuda da calculadora, a gente vai achar esse valor aqui, ó, 2,225 vezes 10 elevado a 11 pascal. Então, estou dividindo tensão em pascal pela deformação adimensional, no final aqui vai ter pascal mesmo. Posso deixar desse jeito a minha resposta? Tá certo? Tá certo, não tem problema. Se eu andar com a minha vírgula duas casas para a direita, eu reduzo dois números aqui no meu expoente, né? Então fica 222,5 gigapascal. Por que o giga aqui, né? O giga é 10 a nona, né? Então, se eu ando para cá, para a direita, duas casas com a vírgula, esse 11 passa a ser um 9, e aí 9 pode virar o giga, tá? Então, mas desse jeito estaria certo já. E aí resolvi o meu problema. Respondi a pergunta do problema. Então, o módulo de elasticidade desse material é 222,5 gigapascal, tá? Beleza. No próximo a gente volta para o nosso formato cilíndrico aqui. Então, ó, considere um fio cilíndrico de titânio. A gente sabe qual é o material, agora é o titânio. Com 3 milímetros de diâmetro, de 2,5 vezes 10 a quarta milímetros de comprimento. Ou seja, é um arame, né? Ó, você tem um diâmetro pequeno e tem um comprimento bem grande, né? Então, calcule o seu alongamento quando uma carga de 500 newtons é aplicada. Suponha que a deformação seja totalmente elástica, ou seja, mais uma vez a gente vai conseguir usar a lei de Hooke na resolução. O módulo de elasticidade do titânio é de 107 gigapascal, tá? Então, primeira coisa, eu vou anotar os dados importantes aqui antes de começar a resolver o meu problema. Primeiro, o diâmetro desse fio de titânio eu tenho é 3 milímetros, então eu vou chamar isso de diâmetro inicial. Lembra que sempre que está acompanhado da bolinha aqui é inicial, ó, diâmetro inicial. De quanto é? 3 milímetros, beleza. E ele tem um comprimento, ó, inicial também, antes do ensaio, de 2,5 vezes 10 elevado à quarta milímetros. Então, ó, o meu comprimento inicial, 2,5 vezes 10 elevado à quarta milímetros. E a carga aplicada, de quanto é? Onde está escrito? Aqui, uma carga de 500 newtons, ou seja, uma força de 500 newtons. Suponha que a deformação seja totalmente elástica, a gente vai poder usar a lei de Hooke, e ainda me diz aqui qual é o módulo de elasticidade. Então, ó, 107 gigapascal. A pergunta é alongamento, o alongamento que eu quero achar. Vou começar por onde? Vou começar por essa formulazinha aqui para definir a tensão, né?
força sobre área. A força eu já tenho, 500 newtons, a área ainda não. Eu sei que a minha seção transversal ela é circular. Para calcular a área dessa seção transversal circular, eu posso utilizar duas fórmulas, uma delas na verdade, né? Ou π vezes r ao quadrado, onde r é o raio, metade do diâmetro, ou, se eu preferir, π vezes d ao quadrado dividido por 4, onde d é o diâmetro. Eu optei por usar aqui ó, a área igual a πr ao quadrado. R é o raio, metade do diâmetro de 3, então vai ser 1,5 de raio. π vezes 1,5 ao quadrado, resultado da continha, vai dar 7,07 milímetros quadrados de área de seção transversal. Posso calcular a tensão agora? Posso, porque tensão é força sobre área. Força de 500 newtons, de acordo com o meu enunciado, e a área que eu calculei de 7,07 milímetros quadrados. Fazendo a divisão com a ajuda da calculadora, 70,72. Lembra que newton por milímetro quadrado é o que a gente chama de megapascal, tá? Se esse material tem deformação totalmente elástica, ou seja, posso usar a lei de Hooke, que é ela que eu vou usar agora. Qual é o valor da tensão? 70,72 megapascal. Qual é o valor do módulo? 107 gigapascal. Então eu vou conseguir determinar o valor da deformação, tá? Então aqui, ó, escrevi a minha lei de Hooke e isolei aquilo que eu quero determinar. Então isolei a deformação. Para isolar a deformação, o módulo que está multiplicando passa para lá dividindo. Então minha fórmula fica assim, ó. Deformação é igual a tensão dividido pelo módulo de elasticidade. Quando eu vou fazer a conta aqui, eu tenho um problema, porque ó, a tensão que eu encontrei ela está em megapascal e o módulo de elasticidade ele está em gigapascal. Eu não posso misturar essas duas unidades. Eu tenho que deixar padronizada a minha unidade para eu poder fazer a conta. Então o que eu faço? O que eu prefiro fazer? Passar isso daqui para pascal e passar isso daqui também para pascal. Como que eu faço essa conversão? Lembra que o mega vale 10 a sexta e o giga vale 10 a nona. Então, se eu tirar o mega e colocar 10 a sexta, já converti para pascal. Se eu tirar o giga e colocar 10 a nona, já converti para pascal. Então, aqui ó, vai ficar tensão 70,72 vezes 10 a sexta pascal, dividido por 107 vezes 10 a nona pascal. Beleza, tudo igual. Vou cortar o pascal de cima com o de baixo, faço a continha na calculadora, 6,6 vezes 10 a menos 4, lembra que fica sem unidade mesmo aqui, porque a deformação ela é adimensional, tá? Agora vou para a minha última fórmula, é só, deformação é igual a alongamento sobre comprimento inicial. Deformação eu sei? Sei, tá aqui, acabei de calcular. Comprimento inicial eu sei, estava no enunciado, 2,5 vezes 10 elevado à quarta. A única coisa que eu não sei, que é exatamente o que o exercício me pede, é o alongamento, tá? Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou isolar esse alongamento. Para isolar ele, comprimento inicial que está dividindo, sobe lá multiplicando a deformação e fica assim minha fórmula, ó. Alongamento é igual a deformação vezes comprimento inicial, tá? Então, o alongamento vai ser 6,6 vezes 10 elevado a menos 4, adimensional, sem unidade, vezes 2,5 vezes 10 a quarta, dado lá do meu enunciado, milímetros. Fiz a multiplicação lá na calculadora, 16,5 milímetros. Poxa, esse material alongou bastante, né? Ele alongou 16,5 milímetros, bastante, certo? Provavelmente é um material de ductilidade boa aí, de bastante ductilidade, tá? Legal, resolvemos mais um. O 5, ele é interessante, ele é simples, mas ele é interessante porque a gente vai utilizar o gráfico, né? Lembra que o resultado do ensaio de tração é uma curva desse tipo, que é uma curva tensão-deformação, né? Tensão na vertical, stress, e deformação na horizontal, strain aqui, tá? Stress, strain, tensão-deformação. Legal. Considere um corpo de prova cilíndrico de um aço, 8,5 milímetros de diâmetro. Então ele é cilíndrico e o diâmetro dele é de 8,5 e o comprimento inicial dele, ó, é de 80 milímetros. E ele é submetido ao ensaio de tração, então ele vai ser esticado aí até a falha. Determine o seu alongamento quando uma carga de 65.250 newtons for aplicada. Legal, né? Então, ó, o que eu tenho de informações?
O D0, diâmetro inicial é de 8,5 milímetros, comprimento inicial é de 80 milímetros, está no enunciado. O alongamento eu não sei, é o que eu estou buscando. E a força, a carga aplicada, é de 65.250 newtons, tá? Então eu tenho esses dados. O que eu posso calcular? O que dá para calcular? A tensão, né? Lembra que tensão é força sobre área? Tá aqui a formulazinha. Então, ó, primeiro eu preciso saber a área. Lembra que lá no exercício 4 eu calculei a área usando πr ao quadrado. Nesse daqui, para dar uma variada, eu calculei usando πd ao quadrado sobre 4, né? Então, ó, a área da minha seção transversal circular, ela será π vezes o valor do diâmetro ao quadrado dividido por 4. Quanto que é o diâmetro mesmo? 8,5. Então, ó, π vezes 8,5 ao quadrado dividido por 4. Isso me dá uma área de seção transversal de 56,75 milímetros quadrados, tá? Agora que eu já conheço a área, a força, o enunciado também me dizia quanto era, ó. A carga ou a força é de 65.250 newtons. Então, para calcular a tensão, vou dividir força sobre área, 65.250 newtons dividido por 56,75 milímetros quadrados, que vai me dar uma tensão de 1.150 megapascal, porque megapascal, newton por milímetro quadrado, é o mesmo que megapascal. Beleza, descobri a tensão. Agora o que eu vou fazer? Eu vou usar o meu gráfico, né? Usando o meu gráfico, ó, o que eu vou ver? Esse gráfico, ó, isso é importante a gente salientar. Tensão, deformação. Esse quadradinho que tem aqui dentro, ele ainda é o mesmo gráfico, só que esse quadradinho é uma ampliação desse canto aqui do meu gráfico, né? Então, para que eu consiga ver melhor alguns pontos aqui do canto, eu tenho essa ampliação que me foi fornecida aí pelo editor do livro, né? Então, do livro de onde eu tirei esse exercício. Então, tem o gráfico e tem uma ampliação desse cantinho aqui do gráfico, tá? O que tem o gráfico mesmo? Tensão na vertical, deformação na horizontal. A tensão que a gente calculou, ó, foi de 1.150 megapascal. Então, se eu olhar aqui na ampliação, ó, 1.000, 1.500, 2.000. Esse gráfico me dá uma precisão boa? Não muito, né? Eu coloquei mais ou menos esse ponto aqui, ó, como sendo 1.150. É como se eu dividisse aqui em 5 partes iguais, 1.100, 1.200, 1.300, 1.400, 1.500. E aí peguei um ponto ali que eu acredito estar próximo do 1.150. Então, ó, 1.150 de tensão que eu calculei, tem quanto de deformação o material quando ele está recebendo esse valor de tensão? Como que eu descobri isso? Então, ó, venho com uma linha reta até encontrar o meu gráfico, que é a minha linha vermelho mais escuro aqui. Encontrei o gráfico, desci. Então, ó, 0,005 de deformação é o que eu tenho no material quando a minha tensão é de 1.150, ou algo próximo disso. Então, a deformação, eu descobri ela pelo meu gráfico, né? Eu calculei a tensão, joguei o valor da tensão aqui e descobri o valor da deformação correspondente a essa tensão. Legal, agora já posso ir para a última formulazinha, porque a deformação eu peguei pelo gráfico. O L0, o comprimento inicial, o enunciado me dava, ó, se eu olhar, ele é de 80 milímetros. Então eu consigo calcular o alongamento? Consigo, só isolar ele. Para isolar ele, o L0 que está dividindo ele passa para lá multiplicando, então o alongamento é deformação vezes comprimento inicial. Deformação que a gente viu pelo gráfico, 0,005, e comprimento inicial de 80 milímetros que está no enunciado. Fazendo a multiplicação, 0,4 milímetros de alongamento. Esse alongou pouquinho, né? Esse material, a gente não sabe os outros pontos, né? Mas se ele tiver quebrado logo na sequência, ele é um material bastante frágil, de pouca ductilidade. Pode ser que ele tenha alongado bastante e depois quebrado, né? Mas teve um alongamento de 0,4 milímetros. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado pela atenção. Exercíciozinho lá no Moodle, um só para entrega até a próxima terça-feira, às 11h59. Não esqueçam que amanhã nós temos a nossa palestra com o professor Jorge. Vai ser interessante, vai ser muito bacana. Compareçam, participem e contabilizando a presença da nossa aula de PJI nessa semana, tá bom? Obrigado, pessoal. Até mais.